Pensa só, ter o poder de curar, de atrair multidões e em troca pedir silêncio. Parece estranho, né? Esse foi um dos grandes paradoxos de Jesus. Bem no auge da fama, ele insistia num segredo. Mas por quê? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. A popularidade de Jesus era uma coisa, assim, avassaladora. Não eram só alguns seguidores, não. Eram multidões, gente, desesperada mesmo, viajando de tudo quanto é canto, se jogando aos pés dele só para conseguir um toque, buscando cura e um pouco de paz. E olha só de onde essa gente vinha. Do sul, do norte, do leste, do oeste, de toda parte. Vamos pensar um pouco. Naquela época não tinha estrada asfaltada, não tinha carro, eram estradas de terra, desertos, rios. E mesmo assim, nada disso parecia ser obstáculo para impedir essa gente de encontrar Jesus. E é aqui que a história fica realmente curiosa. Com toda essa tensão, com pessoas viajando dias só para vê-lo, por que ele pedia silêncio? A pergunta que não quer calar é: o que tinha por trás dessa ordem tão misteriosa? A resposta para esse enigma todo tem um nome. É um conceito que os teólogos chamam de o segredo messiânico. E ele aparece bastante no Evangelho de Marcos. Então, esse segredo messiânico é basicamente a instrução de Jesus para que sua verdadeira identidade não fosse espalhada por aí. Na prática, ele estava gerenciando a própria fama. Mas, de novo, por quê? Qual era esse tal de tempo certo que ele estava esperando? Bom, a chave para entender o segredo é sacar que a missão de Jesus ia muito, mas muito além da fama de curandeiro. O grande risco era ele ser visto só pelos milagres, enquanto a mensagem principal, a mais importante, acabava ficando de lado. E aqui está o centro do problema, um verdadeiro conflito de perspectivas. De um lado, a multidão, o que ela procurava, aquilo que Jesus fazia, os milagres, as curas, as soluções para os problemas. Mas a missão de Jesus era sobre quem ele era, o Salvador, que veio para transformar corações, e não só para resolver problemas imediatos. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Eles estavam mais interessados no que Jesus faz do que em quem ele é. O perigo era esse, sabe? O espetáculo dos milagres podia acabar ofuscando a mensagem de verdade. O que estava passando por cima do quem. E essa diferença toda leva a gente para uma outra distinção, uma ainda mais fundamental e que ajuda a clarear o porquê do segredo. É a diferença entre querer um Salvador e aceitar um Senhor. Pensa bem, todo mundo quer um Salvador, né? Alguém para resolver os problemas, para curar, para abençoar. Mas Jesus pedia primeiro que as pessoas o reconhecessem como um Senhor. E o que é um Senhor? É o guia da sua vida, alguém que se segue de verdade. O compromisso vinha antes dos benefícios. Olha, o próprio Jesus questionou isso na lata, como a gente vê aqui nessa passagem de Lucas. Ou seja, do que adianta chamar de Senhor, Senhor, se na prática nada muda? A fé de verdade não era só correr atrás do milagre, era viver a mensagem. E a fama de curandeiro era um baita obstáculo para essa compreensão mais profunda. Mas entender o segredo messiânico não é só uma curiosidade histórica. Essa história toda joga uma pergunta direto no nosso colo. Hoje em dia, é muito importante notar que, apesar de toda essa cautela com a fama, o convite de Jesus sempre foi de acolhimento. Ele nunca virou as costas para quem o procurava com o coração cansado, como essa passagem tão conhecida nos lembra. E é isso que nos traz de volta para o presente. A questão por trás do segredo messiânico, no fundo, continua super relevante. 2 milênios depois, com toda a história revelada, como nós o vemos? Como Messias e Senhor que chama para uma vida transformada? Ou será que o vemos apenas como um guru espiritual, sabe, alguém que fala coisas bonitas e faz uns milagres? A resposta para isso define tudo.